Salve, salve, trilheiros! Estamos reunidos para análise de mais um julgado do informativo de número 806, a partir dos julgados do COLEM do Superior Tribunal de Justiça. Agora teremos a oportunidade de analisar um julgado em segredo de justiça de direito da criança e do adolescente. Vamos ao destaque? A depender do caso concreto, a suspeita de ocorrência da adoção irregular de criança não justifica a sua inserção em abrigo institucional. No Brasil, nós temos na nossa história de forma arraigada a chamada adoção à brasileira. Era uma forma muito comum de se adotar no Brasil quando alguém eventualmente não queria aquele filho, aquela filha, colocava em uma cestinha na porta da casa de alguém, tocava a campainha e ia embora. E essa criança acabava virando ali um membro integrante da família. No entanto, a forma como essa adoção aconteceu pulou algumas etapas, ela deixou de considerar como o procedimento regulamentar deveria ocorrer. A isso nós damos o nome de adoção à brasileira, tá? Isso quer dizer o quê? A partir do nosso destaque, que a mera situação de irregularidade na forma como a criança foi adotada nesse procedimento de adoção automaticamente não pode nos conduzir à necessidade de inserir essa criança em um abrigo institucional. E isso é óbvio, é um entendimento salutar, elementar e essencial por parte do COLEM do Superior Tribunal de Justiça. Aquela criança acabou sendo integrada na família. Conquanto possa ter havido uma irregularidade lá atrás, que pode ou não eventualmente ser sanada atualmente, nós não poderemos acabar com o seio familiar desse grupo que foi formado por conta dessa irregularidade. Claro que, a depender do caso concreto, nós poderemos ter como único resultado possível o abrigo institucional, se, por exemplo, essa criança acabou sendo sequestrada na origem. Então, toda a história dessa criança partiu de um crime. No entanto, a adoção brasileira não necessariamente traduz-se em crime, tá? Apenas uma irregularidade civil do ponto de vista procedimental, tá bom? Se houve consenso por parte da mãe, a mãe biológica, que acabou cedendo ali a criança, que acabou colocando a criança para uma adoção direta, na casa de alguém, enfim, deu a criança, por assim dizer, e aquela família que acolheu, nessa etapa, conquanto possa haver sim uma discussão a respeito do crime, veja que há uma grande diferença de uma criança que acabou sendo raptada na maternidade, tá? E a gente precisa fazer essa distinção. E o que o COLEM do Superior Tribunal de Justiça vem dizer precisamos sempre fazer essa distinção, porque a depender do caso concreto, podemos ter simplesmente um caso ali de adoção à brasileira que não necessariamente traduz-se em crime. Tudo bem? Vamos ao histórico. Trata-se de ação de guarda consensual provisória com pedido liminar de tutela provisória de urgência. Os impetrantes queriam regularizar uma situação que já durava 9 meses, explicando que assumiram a guarda do menor porque a mãe biológica não estava em condições de cuidar dele devido a problemas de saúde. Então veja, são pessoas que estão fazendo o bem. Eles afirmam que já tinham uma relação de amizade com a família da mãe antes do nascimento do menor e que o acolheram desde os primeiros dias de vida. Ou seja, eles queriam fazer ali uma boa ação, ao mesmo tempo eles queriam integrar aquela criança na família e já estavam com ela há 9 meses. Além disso, assinaram um termo de responsabilidade perante o Conselho Tutelar com o consentimento da mãe. Por expressa previsão constitucional e infraconstitucional, as crianças e os adolescentes têm o direito de ver assegurado pelo Estado e pela sociedade atendimento prioritário do seu melhor interesse. E garantida, não é? A proteção ali integral, devendo tais premissas orientar o seu aplicador, principalmente nas situações que envolvam abrigamento institucional. Vamos lembrar, o abrigo institucional é a exceção. A regra é manter a criança no seio familiar, mesmo que aquela família não seja biológica, mesmo que seja uma família adotiva e mesmo que essa família adotiva não tenha seguido os trâmites regulamentares da adoção como deveriam ter sido seguidos. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de primazia do acolhimento familiar em detrimento da colocação de menor em abrigo institucional, salvo quando evidente risco concreto à sua integridade física e psíquica, de modo a se preservarem ali os laços afetivos e eventualmente configurados com a família substituta. Sempre a regra é o seio familiar. A criança está sendo agredida, a criança está sendo torturada, a criança está sendo abusada sexualmente. Não tem dúvida que irá para o abrigo institucional. Mas a ideia é preservar
na medida em que isso for possível, o seio familiar. Segundo a quarta turma do STJ, a ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao lema do melhor interesse da criança e do adolescente. Razão de ser de todo o sistema de defesa erigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É dizer, qual é o trâmite regular? Aguardar na fila de adoção. Esse trâmite ele é absoluto? Não. Ele cede. Ele cede em detrimento de quê? Do melhor interesse da criança e do adolescente. E é isso que você precisa levar para sua prova. Porque se você leva esse conjunto da obra para sua prova, você consegue resolver não esse caso, mas você consegue resolver casos que foram criados pelo próprio examinador. A partir do momento que você entende que a gente consegue flexibilizar todo o ordenamento jurídico em razão do princípio do melhor interesse da criança, em razão do princípio da proteção integral da criança e do menor, do adolescente, a gente consegue compreender que o sistema foi criado e orquestrado para justamente fazer jus a esses princípios, para fazer jus a essas crianças. E então a gente consegue decifrar vários casos concretos. O abrigo institucional do menor, que aparentemente está bem inserido em um ambiente familiar, além de ter os seus interesses superiores preservados, com formação suficiente de vínculo socioafetivo com seus guardiões de fato, tem o potencial de acarretar dano grave e de difícil reparação à sua integridade física e psicológica. Por isso, durante o processo, essa criança manter-se-á ao lado de sua família adotiva. A ideia é simplesmente preservar o melhor interesse da criança e do adolescente. Caso muito interessante, relevantíssimo por parte do Colégio Superior Tribunal de Justiça, porque, mais uma vez, reitera a necessidade de nós analisarmos o caso concreto antes de tirarmos considerações precipitadas acerca do procedimento. Tudo bem? A gente volta já já aqui no Trilhante.